Olá, pessoal. Eu sou Rosângela Carvalho, eu sou psicoterapeuta de abordagem junguiana e hoje eu estou fazendo essa live para conversar com vocês a respeito da árvore da vida e a psicologia da profundidade. Da mesma maneira que eu estou fazendo a live aqui no Instagram, eu também estou gravando para mim também subir, né, para o meu canal do YouTube. Né? O meu canal é Rô Carvalho. Embaixo o arroba Chalé da Mente. E hoje é dia 28 de março de 2023. E eu estou muito contente com a presença de vocês. Gostaria também de fazer um convite, né, para participar do meu canal do YouTube. Lá tem bastante conteúdo também que eu estou colocando lá. E esse tema da árvore da vida, junto com a psicologia profunda, né, é um tema bem instigante, é um tema bem interessante, onde a gente pode usar a árvore como uma tecnologia para se conectar com o poder superior. Então, no entanto, compreendemos essa noção e essa força somente através da experiência. Então, usando a linguagem moderna da psicologia, porque a psicologia, a linguagem dela é essa linguagem da alma, né? Para poder se entender o ser humano. Então, com essa linguagem moderna da psicologia, né? Como um nível de comunicação, podemos então elucidar cada esfera em termos de arquétipos junguianos e os vários mitos associados a essas esferas. Então, resumidamente, podemos fazer as seguintes associações. Por exemplo, lá na esfera 10 da árvore da vida, que é Malkuth, que está associado à terra e que lá tem os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Ali em Malkuth, nós temos o apanhador, que pode ser associado à imitação do processo de individuação ou de vir à totalidade. Não é um processo em si, mas o ponto de partida. Então, essa esfera está associada ao nosso sistema nervoso central e ao cérebro também, como a sede do plano físico da nossa consciência. É um aspecto da consciência pessoal de cada um, assim como do inconsciente pessoal. O Jung fala de distúrbios psicossomáticos, né? Que são respostas ideomotoras e também é o arquétipo da persona, né? Essa máscara social que a gente tem. Então, também faz parte do arquétipo da sombra, né? Que é esse nosso potencial, tanto para o mal quanto para o bem, que não é vivido. Mal e bem não vivido. Isso faz parte da sombra. Então, o arquétipo do duplo é a nossa contraparte imortal. Então, as correspondências místicas ou míticas, né, dessa esfera número 10, ela, por ela ser muito terrena, porque ela representa o nosso plano, o planeta Terra, né, ela vai incluir Deméter, Perséfone, né, a mãe da Terra e a noiva solteira. Gaia, matéria primal, o Pan, o deus da natureza, né? E Hestia, que é a deusa da lareira, que vem ser esse centro todo, né? Então, um aconselhamento simples para quem faz, digamos assim, até uma meditação com relação a essa esfera da árvore da vida, né? É uma terapia de suporte, né? Bem apropriado em determinadas fases da vida, onde a pessoa está muito no apego, né? Tem muita dificuldade para soltar as coisas da vida, né? Então, é muito interessante meditar sobre a esfera 10 da árvore da vida
e, se possível, até, né, buscar ajuda, auxílio, né, de um terapeuta, de um psicólogo, para trabalhar esses aspectos de apego. Já a esfera 9, que é a Yesod, né, ela corresponde à Lua e é a consciência lunar ali, também conhecida como o plano astral, o reino dos sonhos de vigia e sono, a hipnose e essas imagens crepusculares. O nível de percepção metafórico, ele constatava com a interpretação literal ou essa representação de Malkuth. Então, psicossexual, ligado ao ego, tá? Essa representação toda, esse conceito emocional de autoidentidade como pessoal e único. Os arquétipos lunares dessa esfera 9, que é a Yesod, ela vai incluir a Grande Mãe, a deusa branca, as deusas virgens, esses aspectos contrassexuais do self, no que se refere aos nossos interesses amorosos. Representa também, digamos assim, na cultura iorubá, Iemanjá, né? Então, essas deusas também vão incluir Ísis, Artemis, Atena, Psique, e relacionam-se diretamente à lua ou aos mistérios da mulher e da morte, do renascimento cíclico ou transformação da consciência no cadilho das emoções. Esse é o nível da mente subconsciente e da natureza instintiva, das paixões, essa estação bem central que a gente tem da glândula, né? Então, é o trabalho de sonhos, que é muito feito nessa esfera aqui, Yesod número 9, né? Que é esse trabalho de sonhos, que é uma terapia apropriada para essa esfera. E as psicologias que abordam esse nível incluem a psicanálise, né? O psicodrama, a análise transacional, a terapia da realidade, a psicologia do ego e a cura pelo sonho. Já a esfera número 8, que é Rod, está caracterizado como um pensador. Então, o cultivo dessa esfera, numa meditação em cima da árvore da vida, da Cabala, ou Cabalá, como queiram chamar, né? O cultivo dessa esfera, ela vai trazer uma abordagem racional para o mundo. Então, são conceitos mentais. Então, a gente aprende a abordar o nosso problema de maneira racional e, assim, tomar decisões efetivas com base em uma verdadeira compreensão das questões envolvidas, que é o nosso pensamento crítico. Então, ela corresponde ao conceito de sincronicidade de Jung, de uma coincidência acausal, porém significativa. É análogo a Mercúrio, né? Que é o plano do intelecto. O tipo de arquétipo que corresponde vai incluir Hermes, o alquimista, Mercúrios, o malandro e o espírito, bem como certos aspectos de Eros, como o filho e amante. Também o chamado puer aeternos, né? Essa eterna juventude que as pessoas sempre querem carregar. Então, aqueles que permanecem muito tempo na psicologia adolescente, né? Síndrome de criança adulta, né? Associado a um forte apego inconsciente, né? E esse apego inconsciente está muito assim apegado à mãe, né? Esse atual o simbólico também, né? Ele é muito parecido com Eros, que foi mantido por sua mãe, né? Afrodite também. Então, os traços positivos são espontaneamente, tá? Trazem, aliás, muita espontaneidade, né? Abertura para mudar. E Hermes é o deus da prudência.
Ele tem astúcia, perspicácia, sagacidade, né? Diz que foi ele que inventou o alfabeto, a matemática, a astronomia, né? Pesos e medidas. Então, um estudo dos tipos psicológicos da personalidade é eficaz para uma abordagem racional da diversidade da raça humana. Então, psicologias hermenêutica e analítica correspondem a esse aspecto. Então, quando a gente vai fazer uma mentalização, né, a gente vai, em cima dessa esfera da árvore da vida, da cabala, a gente consegue resolver muito esse aspecto, assim, e para ser bem franco, pessoas que têm na sua família, ao seu redor, né, pessoas com síndrome de Peter Pan, o adulto que não quer crescer, é nessa esfera aqui que a gente resolve essa situação com uma boa meditação. Já na esfera 7, que é Netzach, vai corresponder ao arquétipo do amante. Então, um aspecto mais elevado, né, das emoções, que inclui a estética e esse estabelecimento de um conjunto pessoal de valores, ideias, né, baseados, vamos dizer assim, em sua própria experiência pessoal, né, e também de muito significado interior, deve ser balanceado com a esfera anterior, que é a esfera número 8, tá? Para esse equilíbrio perfeito, né? Esse acesso, vamos chamar esse acesso de adicional. Então, o reino da adivinhação e oráculos, o espelho reflexivo da imagem criativa, né? Associado com o planeta e a deusa Afrodite. Então, o arquétipo da Puella, ou eterna rapariga, é uma relação negativa ou defeituosa, né, com o mundo paterno. Complexo da Cinderela. Então, uma compreensão profunda da função do sentimento, como descrita na psicologia junguiana, é útil aqui para poder passar de uma atitude excessivamente dependente ou codependente, né, para uma libertação. Então, amor e vitória são as suas qualidades, né? Os, digamos assim, entre parênteses, temas relacionados a esse nível, eles vão incluir os de Afrodite, o de Circe, Orfeu, Tristão, né? Lancelot, Heloísa e Abelardo. Então, terapias para o nível dessa bolinha, Rod e Netzach, eles nos conectam com os nossos sentimentos, pensamentos, processos, liberações ou transformações também, né? E este é um nível do mundo infantil interior, que vem antes do renascimento espiritual. Conhecido como trabalho, conhecido como um trabalho de dor original, digamos assim, esse aspecto. Então, terapia de polaridade, bioenergética, terapia rogeriana, a Gestalt, terapias, análises existencial, né? Logoterapia também é muito bom aqui. E a psicologia humanista também é excelente numa meditação referente a essa esfera número 7. Já a esfera número 6, Tiferet, o iniciado, esse digamos assim, dentro da árvore da vida e dentro do tarô, né? Esse aqui é o grande arcano. Por quê? Porque ele vem do 15, né? Ele já vem de Baphomet, que é a nossa imagem, né? No sentido realmente bastante negativo, buscando neste mundo evoluir de uma maneira honesta e justa, para esse 15 virar um 6. 5 mais, 1 mais 5, 6. Então, Tiferet é a beleza, ele é o esplendor. Então, ele é o iniciado. Então, essa é a esfera central da árvore da vida que permite harmonizar a faculdade de raciocínio com os sentimentos.
Ele permite uma avaliação racional do valor dos relacionamentos e das situações, não as emoções que são devidas à ativação de um complexo, mas o nível abstrato da mente superior, que também pode ser desenvolvido através do simbolismo, né? Baseado no poder da função imaginativa. Essa é a esfera do superconsciente e forma o elo entre a natureza espiritual do homem e o seu eu inferior. Por quê? Porque é a esfera da árvore da vida, ela é bem central e ela tem 8 caminhos. Ela tem 4 caminhos para a direita e 4 caminhos para a esquerda. Então, o positivo e o negativo, né? Muito bem. É o princípio da integração. É o objetivo da invocação do sagrado anjo guardião e magia. O eu junguiano, conhecido, essa esfera Tiferet, né? De número 6, ela é conhecida como a beleza, né? Ela é a esfera da autorrealização. Ela vem espontaneamente e incontrolavelmente em seus estágios emergentes, né? Depois se estabiliza com o tempo, pontuando por experiências de pico, como definido por Maslow. Maslow definiu muito bem esses picos. Muito bem, ele é um nível da psicologia transpessoal. Tiferet, a esfera número 6 da árvore da vida, tá? Ela tem essa psicologia transpessoal. Então, aqui há uma mudança da terapia para a disciplina espiritual, notavelmente a meditação. As fases iniciais, elas são marcadas por felicidade e inspiração. E a sua experiência espiritual é o sentido do renascimento. Então, os seus modelos psicológicos incluem a autorrealização e o conceito de bem-estar elevado, né? Entre as suas expressões arquetípicas, encontramos o herói e a heroína, né? A criança divina ou a mágica, vamos dizer assim. A dinâmica do puer, do senex, né? Cujas manifestações são positivas, obviamente, né? E que aparecem na personalidade bem equilibrada, isso aí. E a personalidade de mana ou de curador ferido. Aqui entra muito bem também um aspecto muito atraente na astrologia, que é Quiron também, né? Que é o médico ferido. Então, importantes mitos solares incluem os de Ra, Osíris, Apolo, Mitras, Cristo, Atlas, Dionísio e outros mitos associados aqui, que são o casamento divino de Eros, aí na árvore da vida esse Eros é Rod, e Psique, né? A Afrodite mais jovem, né? E essa esfera está em Netzach. E a história de Ulisses, em Odisseu, com a sua busca para retornar ao lar original, né? Que traz, né, esse tema de ferir, assustar e curar ao mesmo tempo. Então, essa esfera número 6, Tiferet, ela forma o coração do inconsciente coletivo ou das faixas transpessoais da psique. As terapias que abordam esse nível de profundidade incluem a psicologia analítica de Jung, a mitologia pessoal, a psicossíntese e os trabalhos de meditação do processo também muito indicado de Abraham Maslow e Progroff. Então, é integrar esse nível, precisa se integrar esse nível e transcender o domínio da psicologia tradicional. Então, entrar no da religião ou do misticismo esotérico. Em Tiferet, você entra em contato com o arquétipo do eu, ou do sagrado anjo guardião, vamos dizer assim, né? Através de uma relação eu-tu, né? Numa relação dialógica personalizada. Então, ele é um princípio orientador interno.
Ainda estamos no reino da imaginação divina, não da luz clara. É experimentado como um poder transpessoal que transcende o ego, expandindo o seu senso de eu para além da mera personalidade do ego. Então, este é um nível de conhecer a natureza da sua própria consciência. A função transcendente é um terceiro reconciliador que emerge do inconsciente depois que os opostos conflitantes foram conscientemente diferenciados, né? E a tensão entre eles mantida. O ser é o nosso princípio orientador inerente, se nós apenas escutá-lo. É o arquétipo central da psique. O eu é o centro integrador e transformador dentro da psique. O eu, a partir, como é que eu vou explicar para vocês? Esse eu, a partir dos sonhos, de visões e outras inspirações, muitas coisas, digamos assim, vão se originar, vamos dizer assim, tá? É caracterizado pela união dos opostos, como o claro e o escuro, masculino e feminino, bom e mal e assim por diante. Então, os símbolos do eu, eles expressam o processo psicológico de chegar à inteireza, e é a essência da maioria das experiências espirituais. O self representa a mais ampla extensão e potencial de um indivíduo e proporciona experiências transcendentais que vêm além dos poderes pessoais da pessoa pela graça divina. Então, os símbolos do eu incluem o Deus homem, ou o Filho de Deus, o casamento real ou união divina, a pedra filosofal da alquimia, a criança divina, a cobra comendo a sua cauda, a borboleta, o anel e a trapaceira. O eu também se manifesta como sincronicidade ou coincidência significativa, êxtase sexual e espiritual e clareza absoluta, né? Então, outros símbolos incluem a mandala, ou o círculo mágico, digamos assim, né? O templo, o tesouro, o livro, o presente, a ponte, a estrela, semente, ovos, arco-íris, vela acesa, símbolos de casamento, né? Então, o glifo da árvore da vida, ela dá uma base sólida para um estudo da natureza do homem. É um símbolo místico muito antigo que representa as 10 ideias arquetípicas ou energias que são a manifestação dos mistérios incognoscíveis. Desenvolvendo, digamos assim, nós mesmos as contrapartes psicológicas dessas energias, a gente pode ou podemos nos tornar reintegrados ao nosso eu real, né? E conhecer os nossos verdadeiros destinos. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem quando a gente atende é explicar para a pessoa, né, esse processo, assim, vamos equilibrar os seus opostos, né? Aí a gente dá muitas ideias, né? E é muito difícil entender isso aí. As pessoas, os pacientes, os clientes, eles têm muita dificuldade em entender esse tipo de coisa. Bem, voltando à árvore da vida, cada esfera atribui a ela um aspecto diferente do eu, que está mais intimamente relacionado ao funcionamento da energia naquela esfera. Eles estão intimamente ligados, e isso significa que o desenvolvimento de uma característica produzirá um efeito na outra esfera. A ênfase geral é a do equilíbrio. Então, identificando dessa maneira os diferentes aspectos de nossa natureza psicológica, também é possível ver como as formas existentes, né, da psicoterapia e outras experiências de crescimento, elas podem ser alinhadas
há vários caminhos da árvore, né, da vida, de acordo com as funções que utilizam. E essas esferas, elas vão, por incrível que pareça, elas vão se desenvolvendo, essas esferas. Ao passo que a gente pega, vamos supor aqui, ó, por exemplo, uma árvore da vida, tá? Essas bolinhas todas aqui. Ao passo que a gente vai conhecendo o processo dessas bolinhas aqui e fazendo meditação em cima delas, né? Buscando o nosso equilíbrio, elas vão automaticamente se desenvolvendo e elas conversam com a gente, por incrível que pareça. Eu passei por esse processo, eu posso dizer que elas conversam. Então, dentro de cada um de nós está o essencial para a maximização do nosso potencial psicológico e espiritual. Obviamente, que, no entanto, mesmo aqueles de nós que reconhecem os potenciais dentro de nós mesmos, né? E desejam realizá-los, digamos assim, ainda precisa de um meio efetivo de transformação. Um dos requisitos para essa transformação é uma forma de treinamento, né, que permite ao aspirante reconhecer, selecionar, direcionar a vontade efetivamente para as realidades arquetípicas subjacentes da vida. Para ser capaz de identificar esses arquétipos subjacentes em ação, né? Então devemos ter um meio para classificá-los, né? E não podemos identificar um arquétipo somente quando estamos digamos assim, num estado inconsciente ou numa identificação inconsciente com ele. Se podemos nos separar dele, que eles chamam de desidentificar, podemos identificá-lo como um sub ou uma super personalidade, em vez do nosso eu pessoal. Este é o caminho para combater a invasão arquetípica. E os arquétipos com os quais estamos preocupados na Kabbalah não são, de modo algum, todos os arquétipos possíveis que podem substituir no inconsciente coletivo ou na mente universal. Mas eles são os 7 essenciais que pertencem à evolução mágica ou mística. E, na verdade, né, tudo que diz respeito à vida humana tem nessa árvore da vida, né? Porque ali na árvore da vida tem o quê? Tarô, tem astrologia, cabalá, numerologia, tem a jornada do herói, junto com a psicologia analítica também e a psicologia profunda, né? Então, é um trabalho muito interessante. Para mim, eu estudei vários oráculos, eu até recentemente comprei, está aqui do meu lado, esse, deixa eu ver o nome aqui, Mala Lila. Estou vendo aqui. Não consegui concluir ainda, mas eu estou estudando ele e vamos ver o que diz aquilo ali. Então, assim, ó, somando todas essas bolinhas aqui, né, a gente tem tudo aqui dentro o que pertence ao universo, tanto externo quanto interno, tanto cósmico quanto microcósmico, né? Como visto pela humanidade. Então, falando-se fisicamente, vamos dizer assim, e metafisicamente, podemos perceber apenas os fenômenos que temos, né? As faculdades, para quem consegue, digamos assim, se eu falar melhor aqui para vocês, falando física e metafisicamente, né, a gente pode perceber apenas os fenômenos para quem tem faculdade psíquica para perceber. Então, essas 10 fontes arquetípicas, que são essas 10 bolinhas da árvore da vida, então, essas 10 fontes arquetípicas de poder, elas correspondem às 10 esferas que os cabalistas apontam, né, para a gente poder transcender
e, como todo mundo fala aí fora, né, ter a tal da expansão da consciência. Como não podemos aprendê-los diretamente, felizmente há outra maneira de proceder. E este é um caminho que as práticas mágicas e místicas já seguiram, que é cada o quê? Cada uma das esferas tem a sua contrapartida dentro de cada um de nós. E essa contraparte é também um ponto focal para o poder da esfera em questão. Podemos, portanto, trabalhar com essas contrapartes dentro de nós e, para maior eficácia, esse trabalho envolve o corpo, bem como a psique, para ganhar uma relação viva com os poderes desses arquétipos. Então, o principal exercício cabalístico para isso, né? Para quem tem medo do termo cabalístico, né? Então, o principal exercício de meditação para despertar e equilibrar os poderes das esferas é conhecido como exercício do pilar do meio. É um meio de imaginar, trazer à luz. Harmoniza o nosso ser nos 4 níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Então, a árvore da vida, ela tem este pilar aqui do meio, ó. É nesse pilar aqui, tá? Então, o exercício é primeiramente executado com o corpo, como um ritual para envolvê-lo firmemente na consciência visceral e sinestésica. Mais tarde, você só precisa visualizar o seu corpo astral passando pelos movimentos da árvore, já que será uma segunda natureza, porque você está começando a sair de um patamar indo para outro. Então, esse exercício é totalmente seguro do ponto de vista psicológico, uma vez que visa o crescimento equilibrado. Então, trabalhar assim, obviamente, pela imagem e pela atuação, né? Chamando para dentro do eu, né? O efeito que deve ser produzido no mundo exterior. E isso, desde os primeiros tempos, tem sido o método dos sacerdotes, dos magos e, mais recentemente, das psicologias experien, gente, experienciais, desculpa. O exercício do pilar no meio associa as esferas da árvore ao corpo humano. Então, se a gente pega vamos supor assim, né, coloca em cima, na frente da gente, lá em cima nós temos Keter, que é a bolinha número 1 lá em cima. É visualizado com uma luz branca radiante acima da cabeça da gente. Shokmar, que é a 2, é o terceiro olho. Binah é a 3, está na garganta. Binah é regido por Saturno. Só que tem o seguinte, gente, quando a gente fala de Saturno, não é só o Saturno em si, né? A gente, pela astronomia, tem que ver o eixo, conforme Saturno está no espaço, e as suas 82 luas também, tá? Tiferet, né? Que é essa bolinha número 6, que é o esplendor, ele brilha, ele tem um amarelo brilhante, assim como o sol, é o coração, é o chakra cardíaco. Chesed e Geburah são os ombros esquerdo, né, e direito. Então, Geburah está aqui no ombro, olhando para vocês, no meu ombro direito, e Chesed está aqui no ombro esquerdo. Yesod é uma esfera violeta e ela pertence aos genitais no corpo humano. E centros de Malkuth, que é a última esfera na árvore da vida, que é de número 10, onde os pés encontram a terra, até porque Malkuth é a terra, né? Então, pessoal, eu acho assim, ó, para mim, eu estudei bastante oráculos, né?
Eu tenho até vídeos lá no meu canal. Procurei separar símbolos, arquétipos, mitos, né? Eu tenho ali. Ai, gente, eu tenho tanto vídeo naquele canal lá que. Ah, recentemente eu botei Oriaxé, a dimensão arquetípica dos orixás. Achei fantástico aquele trabalho, maravilhoso, né? Falando dos tipos psicológicos também, né? Dos filhos dos orixás. Tem bastante coisa lá no canal, né? E eu gravei domingo, em função de uma história que houve aqui no Rio Grande do Sul, de uma senhora que colocou, uma senhora de religião afro, né? Que colocou na frente da casa dela uma imagem do Baphomet. E isso deu um furdunço aí na internet e também na imprensa, né? Então, em cima dessa confusão toda que aconteceu, porque não foi nem pelo fato de ela ter colocado, né? Mas, enfim, os comentários, né? Os comentários, assim, teve comentários que eu fiquei até meio chocada com isso aí, porque eu acho que se pegasse um psiquiatra, o cara ia dar esquizofrenia direto. Mas, enfim, eu achei uma coisa muito pesada e eu gravei 2 vídeos que eu botei lá no meu canal, A Árvore da Vida, justamente falando da Kabbalah, da astrologia, da numerologia, do tarô, qual é o caminho da jornada do herói nossa lá na Árvore da Vida. Aqui que a gente tem que aprender, quando a gente chega no arcano 12, como é que é no 18, como é que é no 6. Tá tudo lá. Se vocês quiserem, aproveitem, porque eu não sei até quando eu vou deixar aquilo lá. Então, assim, praticamente é um mini curso isso aí, né? E a psicologia está ali tá no meio ali porque é a jornada do herói, né? Então, se vocês puderem me ajudar, se inscrevendo no meu canal. Se vocês gostarem, tá tudo bem. Estou aceitando críticas, desde que não me ofendam, tá tudo certo. Estou aceitando críticas, né? Quem quiser conversar comigo, pode me escrever para o chaledamente@gmail.com, né? Eu estou começando agora com essas histórias de fazer live. Confesso para vocês que isso aqui é uma coisa muito nova para mim. E se eu errar em alguma coisa, vocês me desculpem, vocês podem me escrever e dizer, olha, você errou, né? Só que tem o seguinte comigo, gurias. Quero deixar bem claro com vocês, tá? O meu canal é um canal de gente adulta. Lá não tem mimimi, o papo lá é reto. Eu venho da área das exatas, eu venho da área de matemática e física, e aí eu tive um looping na minha vida, onde eu fui para a área de humanas. Só que assim, ó, comigo a conta tem que fechar. Comigo não tem achômetro, não tem adivinhação, comigo não tem mistério, comigo não tem isso aí. Comigo a conta tem que fechar. Comigo tem porquê, como é que iniciou, o meio, o fim, né? Eu não deliro, não. Eu não vejo bichinho, não, nada disso, certo? Então, assim, ó, o meu trabalho é um trabalho muito sério. Tudo que eu falo, eu trago as fontes, as pesquisas, né? Eu tenho um trabalho grande que eu ainda vou falar desse trabalho, eu quero falar de alquimia, eu fiz um trabalho em 2019 sobre o Jung e o Wolfgang Pauli, né? Que foi o primeiro físico quântico, né? E o encontro dos dois foi fantástico. Então, assim, gente, tem muita terapia aí fora, tem muito trabalho sendo realizado. Confesso a vocês que muita coisa eu não gosto, mas eu respeito e aceito né? Desde que não delirem muito perto de mim, porque tá tudo certo. E comigo não tem delírio, né? Eu gosto muito de tratar minhas coisas assim no canal, meus vídeos, as fontes todas eu dou, eu esclareço tudo ali.
Eu só não gosto é de viagem. Viagem comigo não tem. Então, aceito, gostaria muito que me ajudassem, né, que pudessem dar ideia até de conteúdo, não tem problema, eu pesquiso, eu desenvolvo, eu adoro isso aí, né? Eu também faço meus atendimentos presencial, online, né? Como já disse, estudei várias áreas e utilizo dessas ferramentas. Se eu precisar utilizar da astrologia, eu vou usar. Se eu precisar usar o tarô, eu vou usar, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem ou né, que quiserem dar ideia, eu estou à disposição, tá? Obrigada, Érica. Um beijão para você, viu? E a Paulinha também. Paulinha da Ipra. Oi, gente boa. Uhum, quanto tempo, né? Então tá, Marilene, um beijão para vocês. Gente, muito obrigada, viu? E admiro muito o seu trabalho, bem como os posts de motivação, somente porque você é direta. Parabéns, continue nos auxiliando. Obrigada, Daniela, muito obrigada. Você foi muito gentil, meu bem. Qualquer coisa você pode me escrever, viu? Ou deixar aí no, no, no Instagram, né? O seu comentário, alguma ideia, alguma sugestão. Perfeito, meu amor. Beijos para vocês. Muito obrigada, viu? Tenham uma boa noite. Gente, eu vou continuar. Eu vou fazer vídeos pro canal e vou continuar postando no Instagram. Eu vou informando, ó, tem vídeo novo no canal lá. Eu quero falar de alquimia. Gente, eu tenho tanta coisa para falar que não sei se eu vou dar conta. Tá bom? Beijo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Tchau.